Deixa eu testar o microfone para ver se ele vai funcionar agora. Só mais um minutinho, vamos testar de novo. Realmente o microfone não está funcionando. Então vamos ler, continuar a leitura do livro Sri Chaitanya Charitamrita. Estamos lendo Madhya Lila, agora começamos ontem o capítulo 8. O capítulo 8 do Madhya Lila é sobre a conversa de Ramananda Roy com Mahaprabhu. Srilacharya Maharaj também orientou para que nós lêssemos esse capítulo do Sri Chaitanya Charitamrita. Então, continuando aqui a leitura. Como anteriormente, Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele converteu o Vaishnavismo a muitas pessoas que ele encontrou na estrada. Ele estava indo encontrar Ramananda Roy e no caminho ele converteu várias pessoas em devotos, em Gaudiya Vaishnavas. Após alguns dias, o Senhor chegou à margem do rio Godavari. Godavari é um dos rios sagrados da Índia. Quando a gente vai transformar a água normal em água do Ganges, isso daí tem um mantra, né? A pessoa que é Brahmana, receber a iniciação de Brahmana, ela faz isso, ela pode transformar uma água normal no rio Ganges, numa água sagrada. Então ela invoca todos os rios sagrados para irem para aquela água que anteriormente era mundana. E um dos rios que a gente canta o mantra é o Godavari. Então é um rio muito sagrado também na Índia. Ao ver o rio Godavari, o Senhor, ele lembrou-se do rio Jamuna. E ao ver a floresta, as margens do rio Godavari, ele lembrou-se de Shri Vrindavanadam. Isso aí era comum acontecer com Mahaprabhu, é comum acontecer com Mahaprabhu. Quando ele ia em algum lugar que era sagrado, como Godavari, ele lembrava do rio Jamuna, de quando ele veio como Krishna em Dwapara Yuga, e ele ficava à beira do Jamuna. E quando ele foi nessa floresta que é à beira do rio Godavari, ele também lembrava da floresta de Vrindavana. Então ele tinha essas lembranças de quando ele veio em Dwapara Yuga como Krishna. Depois de realizar o seu canto e dança costumeiros por algum tempo nesta floresta, o Senhor, ele atravessou o rio Godavari e tomou o seu banho na outra margem. Então ele atravessou e foi tomar o banho do outro lado do rio. Após banhar-se no rio Godavari, o Senhor, ele caminhou a uma pequena distância do balneário e ocupou-se em cantar o santo nome de Krishna. O Senhor, ele levantou-se
e ele pediu Peraí que eu pulei uma página aqui. Nessa altura, acompanhado por sons de música, Ramananda Roy, ele chegou ali montado num palanquim para tomar o seu banho. Ele também ia se banhar, então, Ramananda Roy, nesse local. Muitos brahmanas, seguindo os princípios védicos, acompanhavam Ramananda Roy. Segundo os rituais védicos, Ramananda Roy, ele tomou o seu banho e ofereceu oblações aos seus antepassados. Isso é o ritual védico. Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele pôde entender que a pessoa que viera banhar-se no rio era Ramananda Roy. O Senhor, ele desejava tanto encontrar-se com Ramananda Roy que a sua mente imediatamente começou a correr atrás dele. Embora Sri Chaitanya Mahaprabhu ele corresse atrás de Ramananda Roy mentalmente, ele permaneceu sentado pacientemente. Então, ao avistar o maravilhoso sannyasi Ramananda Roy, veio ter com ele, veio conversar com ele. Então, quando o Ramananda Roy viu o maravilhoso sannyasi que é Mahaprabhu, ele veio na direção dele conversar com ele. Aqui eles usam esse termo, né? Ter com ele é conversar com ele. O outro verso fala, então, Srila Ramananda Roy, ele viu que Sri Chaitanya Mahaprabhu era tão brilhante como centenas de sóis. O Senhor, ele estava vestido com roupas açafroadas. O seu corpo era grande e de compleição muito forte, e os seus olhos como pétalas de lótus. Mahaprabhu era muito alto, muito alto. Hoje, se Mahaprabhu viesse ao nosso olhar hoje, mesmo assim ele seria enorme, porque ele tinha mais de 2,10 metros de altura. Mahaprabhu e Nityananda Prabhu tinham mais de 2 metros de altura. E muito forte, como é dito aqui nessa parte do livro, com os olhos parecendo na forma de pétalas de lótus. Ao ver o maravilhoso sannyasi Ramananda Roy, ele encheu-se de admiração. Foi até ele e imediatamente ele prestou-lhe suas respeitosas reverências totais, Dandavati Pranam, como uma vara. Por isso, né, a tradução de Dandavati Pranam é como uma vara, reverências como uma vara. E Ramananda Roy fez isso para Mahaprabhu. O Senhor, ele levantou-se e ele pediu a Ramananda Roy que se erguesse e cantasse o santo nome de Krishna. Na verdade, Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele estava muito ansioso por abraçar Ramananda Roy. Então, Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele perguntou se ele era Ramananda Roy. Ao que ele respondeu, sim, eu sou o teu servo, muito baixo, e eu pertenço à comunidade de Shudras. Shudras são trabalhadores braçais. Então, Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele deu um forte abraço
em Sri Ramanandaroy. Na verdade, tanto o amo quanto o servo quase perderam a consciência devido ao amor estático. Quando eles se abraçaram, eles entraram em êxtase da alma, né? Devotos puros. Na verdade, Mahaprabhu é o próprio Deus, mas ele veio como um devoto. E Ramanandaroy, um devoto puro também. Quem é Ramanandaroy no Krishna Lila? Ramanandaroy no Krishna Lila, ele é Vishaka Devi, uma das gopis. E aí, quando ele reencontrou Mahaprabhu, o próprio Suprema Personalidade de Deus, Krishna encontrando Vishaka Devi, a Gopi, eles entraram em êxtase, os dois, ao se abraçarem. O seu mútuo amor natural despertou e ambos abraçaram-se e caíram no chão em êxtase. Aí tem um comentário aqui de Prabhupada, ele fala assim: Sri Ramanandaroy era uma encarnação da Gopi Vishaka, acabei de falar, né? E como Sri Chaitanya Mahaprabhu era o próprio Senhor Supremo Sri Krishna, naturalmente houve um despertar de amor entre Vishaka e Krishna. Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu é a encarnação de Shrimati Radharani e Krishna. A Gopi Vishaka ajuda Shrimati Radharani, sendo uma das gopis principais, como o amor natural deles também despertou. Ramanandaroy e Sri Chaitanya Mahaprabhu abraçaram-se. Então, Vishaka é uma das gopis principais. Quem é a gopi principal? Lalita Devi. E Vishaka é a segunda gopi principal. Então, um relacionamento extremamente íntimo entre Krishna e Vishaka Devi. Os devotos mais próximos de Mahaprabhu no Gaura Lila, quem são? Ramanandaroy Ramanandaroy e Swarupa Damodar. Swarupa Damodar quem é? Swarupa Damodar é Lalita Devi. E Gadadhar Pandit, claro que é a própria Shrimati Radharani. Então, os três são os mais íntimos de Mahaprabhu no Gaura Lila. Outro verso fala assim: ao abraçarem-se um ao outro, manifestaram-se-lhes sintomas estáticos, paralisia, transpiração. Então, esses são sintomas estáticos de êxtase da alma: paralisia, transpiração, lágrimas, tremor, palpitação e palidez. A palavra Krishna brotava de suas bocas, balbuciantes. Então, esses são sintomas de êxtase da alma. Vou repetir: paralisia, o corpo não consegue se mexer. Paralisia, transpiração, lágrimas, tremor, palpitação e palidez. Não é o sintoma que as pessoas têm da mente, esse é o sintoma da alma, êxtase da alma. Ao verem esta estática manifestação de amor, os estereotipados brahmanas, seguidores ritualísticos dos princípios védicos, eles ficaram espantados. Esses brahmanas começaram a refletir da seguinte maneira: os brahmanes, eles puseram-se a pensar, podemos ver que esse sannyasi, ele tem um brilho como a refulgência
de Brahman. Mas como é que ele está chorando ao abraçar um Shudra, um membro da quarta categoria, da quarta casta, na ordem social? Como que Mahaprabhu, um sannyasi, que tinha a refulgência do Brahman, a energia marginal de Deus, ele podia estar nesse estado, abraçando um Shudra das quatro classes do Varna Dharma. O Brahmana é o mais elevado, depois vem o Kshatriya, depois vem o Vaishya e o Shudra é o mais baixo das classes. Como que Mahaprabhu estava nesse sintoma? Com um Shudra, com o Ramananda Roy. Os Brahmanas védicos, né, aqueles que seguiam os princípios védicos, não conseguiam entender isso. Mas Mahaprabhu veio para acabar com castas. Mahaprabhu falou, não existe isso de casta. Qualquer um pode entrar no altar, qualquer um pode receber iniciação de Brahmani para entrar no altar. Qualquer um pode receber iniciação de Brahmani para fazer o serviço direto ao Senhor Supremo, fazer uma guirlanda, cozinhar para a deidade, fazer o puja, o arati, oferecer a boga. Qualquer um pode. Tem que receber a primeira iniciação e aí receber a segunda iniciação do Guru. Então não é somente filho de Brahmani que pode ir para o altar, como era antigamente. Mahaprabhu veio para acabar com isso. Eles pensaram, este Ramananda Roy é o governador de Madras, uma pessoa grave e altamente erudita, um Maha Pandita, um grande Pandita, mas ao tocar este sannyasi, ele tornou-se inquieto como um louco. É claro, ele estava em sintomas de êxtase. Ele era um pandit, né? Uma pessoa erudita, altamente erudito, e como que ele começou a ter esses sintomas como um louco? Esses sintomas de louco, quem não consegue compreender, como Mãe Sati, a mãe de Mahaprabhu, quando Mahaprabhu entrava em êxtase assim, ela falava, meu filho ficou louco. E uma vez ela falou para a Dvaitacharya, o meu filho está ficando louco, ele tem esses sintomas. E a Dvaitacharya falou, eu queria ter esses sintomas de êxtase da alma. Então, o sintoma de êxtase da alma, dá isso, dá tremor, a pessoa começa a chorar, começa a sair lágrimas, suar, como diz aqui, palpitação, fica pálida. Isso são sintomas de êxtase. Mas só compreende isso uma pessoa que tem realmente uma fortuna espiritual muito grande. Enquanto os Brahmanas, eles meditavam assim sobre as atividades de Sri Chaitanya Mahaprabhu e Ramananda Roy, Sri Chaitanya Mahaprabhu os viu e conteve as suas emoções transcendentais. Por isso, na verdade, um guru genuíno, quando ele está em êxtase, a gente não sabe, né? No Kirtan, o guru se contém também. Mahaprabhu se continha para as pessoas não verem aquele êxtase dele. Quando ele percebeu que os brahmanas estavam lá, ele se conteve, ele conteve o êxtase dele. Por quê? Porque existe o perigo das pessoas imitarem os sahajas, os imitadores. O imitador, o sahaja, ele vê um guru genuíno pulando no Kirtan, ele vai querer pular também. Mas o guru genuíno, ele está pulando às vezes porque ele está em êxtase da alma. E os sahajas que não têm esse sintoma, nós não temos esse sintoma de êxtase da alma. Pelo menos eu não tenho, não sei você que está assistindo aí, mas provavelmente também não. Tem que ser um devoto puro para ter esse sintoma, esse êxtase da alma. E aí os sahajas, os imitadores, todos eles pulam ao lado do guru. E fica aquela coisa, um pula daqui, outro pula de lá. Mas isso é sahajismo, isso é imitação.
imitação de um sintoma puro de um guru genuíno, ou do próprio Deus Mahaprabhu, ou Nityananda Prabhu, de todos eles, né? Então, o devoto puro, ou o próprio Deus, ele tem esses sintomas. Aí tem um comentário para o Prabhupada que fala assim, Ramananda Roy, ele estava intimamente relacionado com Sri Chaitanya Mahaprabhu. Logo, pôde-se aceitá-lo como um Sajatiya, uma pessoa dentro do círculo íntimo do Senhor. No entanto, os Brahmanas, eles eram seguidores dos rituais védicos e não eram capazes de ter um contato íntimo com Sri Chaitanya Mahaprabhu. Consequentemente, eles são chamados de Vijatiya, louca. Em outras palavras, eles não eram devotos puros. Alguém pode ser um Brahmana altamente erudito, mas caso não seja devoto puro, é Vijatiya, pária, estranho ao serviço devocional. Em outras palavras, um não devoto, embora Sri Chaitanya Mahaprabhu e Ramananda Roy eles estivessem abraçados em êxtase, o Senhor, ele conteve as suas transcendentais, as suas emoções transcendentais ao ver os Brahmanas que não eram devotos puros. Não significa que um Brahmana ele é um devoto puro, claro que não. Você pega, por exemplo, Srila Govinda Maharaj, filho de uma família Brahmana de alta casta. Você pega Srila Siddhar Maharaj, filho de Brahmanas de uma alta casta Brahmana. Smarti Brahmana, Srila Siddhar Maharaj. Mas não significava que ele era um devoto puro somente por ser filho de um Brahmana. Mas ele se tornou um Vaishnava e um devoto puro. Então, ser Brahmana é uma coisa, ser um devoto puro é outra. E para ser um devoto puro não precisa ser Brahmana. Como é o caso aqui de Ramananda Roy. Como é o caso de também Haridas Thakura. Morava numa família de muçulmanos e era um devoto puro. Não existe isso de casta, como Mahaprabhu falou. Você pode ser um Shudra, pode ser qualquer casta. Você pode se tornar sim um devoto puro. Nós podemos nos tornar um devoto puro, só depende de nós. Porque cada passo que você der na direção de Deus, Ele dá 10 na sua. É claro que sem a misericórdia dEle, ninguém vai chegar nisso. Mas Ele reciproca para aquele que tem sinceridade. A Amritadi falou aqui que o som está ótimo. Então, Amrita, esse som agora, eu estou sem o microfone. Mas é o novo aparelho que nós compramos. O templo comprou um novo aparelho de transmissão. Então, ele está na mesma distância. Veja só, esse aparelho não é iPad, é um Android e ele tem um som melhor que o iPad. Então, nem sempre a marca... O mais caro é o melhor, né? O exemplo aqui é o aparelho agora. Eu não estou com o microfone e ele está com som bom, como vocês estão dizendo aí. Então estamos com um novo aparelho de transmissão agora. Por isso que a imagem está pequena, porque eu ainda não aprendi a mexer nele. Eu vou pedir para o Vrajaraja Prabhu vir aqui depois, para a gente ver como é que a imagem, quando... está filmando aqui desse lado, quando filmou o altar estava numa posição normal, boa, mas virado para agora para o outro lado,
tá com a imagem pequena, né? Mas depois disso a gente acerta. O importante é o som. O importante na aula não é ver. O importante, claro, a deidade é importante ver, né? Mas o importante na verdade é o som. Então eu fico feliz que o som está bom, mas a hora que a gente colocar o microfone e der certo no aparelho, vai ficar melhor ainda o som. Então, continuando aqui a leitura, ao recuperarem a sua sanidade, depois de sair do êxtase, ambos, eles sentaram-se e Sri Chaitanya Mahaprabhu começou a sorrir, falando o seguinte: depois do êxtase, eles sentaram e iam começar a conversar. E aí Mahaprabhu falou, Sarvabhauma Bhattacharya, ele falou-me a respeito das tuas boas qualidades. E ele fez um grande esforço para convencer-me a encontrar-me contigo. Sarvabhauma Bhattacharya quem é? Sarvabhauma Bhattacharya era o pujari principal do templo do Senhor Jagannatha. Ele era o coordenador, ele era o presidente do templo do Senhor Jagannatha. Um Pandava. E ele não aceitava Mahaprabhu como a suprema personalidade de Deus. O seu cunhado, sim, ao ver Mahaprabhu, viu que Mahaprabhu era a suprema personalidade de Deus. Mas o Sarvabhauma Bhattacharya não. E Mahaprabhu começou a pregar para ele e depois ele se rendeu aos pés de lótus de Mahaprabhu e se tornou um devoto puro também. E aí ele falou que as qualidades de Ramananda Roy. E Mahaprabhu falou, então eu vou querer conversar com ele, eu vou querer encontrá-lo. Eu posso ver que concedes a misericórdia especial a Sarvabhauma Bhattacharya. Por isso, tocaste em mim. Apenas de seu ser intocável. Desculpa, apesar de eu ser intocável, diz Mahaprabhu, isto só ocorre devido ao amor dele por ti. Então Mahaprabhu só tocou Ramananda Roy porque Sarvabhauma Bhattacharya tinha um amor puro. Essa suprema personalidade de Deus, o próprio Narayana. Eu sou apenas um servo do governo, diz Ramananda Roy, interessado em atividades materiais. Na verdade, eu sou o mais baixo entre os homens da quarta classe, da quarta casta. Então, Ramananda Roy ele se considerava o mais baixo entre os Shudras, que é a classe mais baixa. É claro que, na verdade, um devoto puro, ele nunca vai se considerar elevado. Os gurus genuínos da nossa missão, eles sempre falam, eu sou caído. Mas, nós lemos esses dias aí, anteontem à noite, a aula de Silacharya Maharaj, ele falou para os devotos, vocês, a associação de vocês me purifica. Veja só a humildade de Silacharya Maharaj. Ele falando para os devotos, a associação de vocês me purifica. Então, um devoto puro, como Ramananda Roy também, ele se julgava o mais caído entre os mais caídos. E aí, Prabhupada agora comenta o seguinte, no Bhagavad Gita, capítulo 9, verso 32, Sri Krishna diz o seguinte, ó filho de Prita, aqueles que se refugiam em mim, mesmo que sejam de nascimentos inferiores, mulheres, vaixas,
comerciantes, bem como Shudras, trabalhadores braçais, eles podem aproximar-se do destino supremo. Qualquer um, os Shudras, qualquer um, os Vaixas, eles podem se aproximar de Deus. As mulheres, qualquer pessoa, qualquer ser humano pode se aproximar do Supremo. Isso Krishna falou no Bhagavad Gita, capítulo 9, verso 32. A palavra Papa Papa Ionaya significa nascidos de mulheres de casta inferior. Vaixas são comerciantes e os Shudras, ou operários, são os servos. Segundo as classificações védicas, o Varna Dharma, eles pertencem a uma ordem social inferior. Vida inferior significa vida sem conhecimento, sem consciência de Krishna. Posições altas e baixas na sociedade eram determinadas considerando-se a consciência de Krishna de cada pessoa. Considera-se que um Brahmana ele esteja na mais alta plataforma, pois ele conhece o Brahman e a verdade absoluta. A segunda casta, a dos Kshatriyas, os guerreiros, eles também conhecem o Brahman, mas não tão bem quanto os Brahmanas. Os Vaixas e Shudras não compreendem claramente a consciência de Deus, porém se adoram a consciência de Krishna pela misericórdia de Krishna e do mestre espiritual, o Guru genuíno, não permanecem nas castas inferiores. Papa Jamaya afirma-se claramente, a menos que alguém ele tenha alcançado o padrão máximo da vida, não poderá voltar ao lar, voltar ao Supremo. Pode ser que alguém seja um Shudra, um Vaixya ou uma mulher, mas ao situar-se no serviço ao Senhor Supremo, a consciência de Krishna, não se deve considerá-lo Stri, Shudra, Vaixya ou alguém inferior a um Shudra. Nunca se deve considerar que alguém dedicado ao serviço ao Senhor Supremo, embora nascido em família inferior, ele pertença à família inferior. O Padma Purana, ele proíbe. Padma Purana fala o seguinte: uma pessoa que considera um devoto do Senhor Supremo em termos de nascimento vai rapidamente ao inferno. Não podemos considerar mais baixos aqueles que são de castas inferiores como nós. Nós, na verdade, somos Milecha. Não pode ser considerado assim. Aquele que serve o Senhor tem que ser considerado mais elevado que um Brahmana. Não importa o Brahmana, se aquele serve o Senhor Supremo, ele é muito mais elevado que um Brahmana que segue rituais védicos. Não tem nem comparação entre uma coisa e outra. Então vai rapidamente para o inferno aquele que considerar um de casta inferior que serve Deus como um Shudra. Embora supostamente Sri Ramananda Roy
ele tenha nascido em família de Shudra, não se deve considerá-lo um Shudra, pois ele era um devoto grandioso e avançado. Deveras, ele estava na plataforma transcendental. Portanto, Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele abraçou Ramananda Roy. Por humildade espiritual, Sri Ramananda Roy, ele apresentou-se como um Shudra. Mesmo que alguém esteja ocupado no serviço governamental ou em qualquer outra atividade lucrativa, em suma, em vida material, tudo o que ele precisa fazer é adorar a consciência de Krishna, seguir a consciência de Krishna. A consciência de Krishna é um processo muito simples. O início, o único requisito é cantar o santo nome de Deus, do Senhor Supremo, e seguir estritamente os princípios que proíbem atividades pecaminosas. Dessa maneira, a pessoa ela já não pode ser considerada intocável, de uma casta baixa, Visaya ou Shudra. Quem é avançado em vida espiritual não deve associar-se com não devotos, a saber, homens ocupados a serviço do governo ou em atividades materialistas, em troca de prazer dos sentidos, ou a serviço dos outros. Tais homens não considerados, tais homens são considerados Visaya, Visaya quer dizer materialistas. O Sri Chaitanya Mahaprabhu, o Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 8, verso 23, diz: uma pessoa muito seriamente ocupada em cultivar o serviço devocional com vistas a atravessar o oceano da ignorância e que tenha abandonado por completo todas as atividades materiais, nunca deves ver um Shudra, um Vaishya ou uma mulher. Então, anteriormente, Prabhupada falou aqui no comentário dele, para você querer ter uma vida devocional na consciência de Krishna, tem que ter duas coisas: cantar o santo nome todos os dias, claro, é todos os dias. E qual é a outra coisa que deve ser feita? A outra coisa é seguir regras e regulamentos que o Guru dá para a pessoa. Não há necessidade de mais nada, somente essas duas coisas. Antes de começar o próximo verso aqui, o 37, eu vou dar uma olhada. Tem várias pessoas que comentaram aí, eu vou ver o que as pessoas comentaram. O Ishan Krishna fala assim, talvez a capa esteja pegando em uma parte da câmera. Não tem capa, Ishan. Está sem capa o aparelho. E aí ele fala que o som está excelente.
A Amrita da Dandavati Pranam, né? Aos aspirantes, a devoção. Todos nós somos aspirantes, Amrita. Todo mundo é aspirante. Dandavati Pranam para você também, pode ir Purusha, né? Então, são esses comentários. Amanhã continuaremos, então, a partir desse verso aqui, que terminamos hoje. Amanhã vamos começar pelo verso 37. Então, hoje nós lemos aqui o encontro de Mahaprabhu com Ramananda Roy. Então, é o encontro de Krishna com Vishaka Devi no Krishna Lila. Por isso eles entraram em êxtase, e aí foi contado sobre os Brahmanas, enfim, né? Quem não escutou a aula inteira, eu aconselho que escute, porque é muito auspicioso escutar esse encontro de Ramananda Roy, um devoto puro, com, claro, uma golpe, com Shrimad Mahaprabhu. Então, quem não viu a aula inteira, vai ficar gravado e vocês podem escutar a aula toda. À noite teremos o programa normal, com a leitura de Sila, das aulas de Silacharya Maharaj. Ontem não pude fazer o programa, mas hoje vai ter, se Deus quiser, se Krishna quiser, vamos fazer o programa hoje. Hoje à noite às 19 horas. Então vamos lá, Nama Sankirtan, Hari Harai. Hari Haraye Nama Krishna Jadavaya Namaha. Hari Haraye Nama Krishna Jadavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopala Govindara Shimadhusudan. Giridhari Gopinatha Madana Mohan. Sri Chaitanya Nityananda Sri Advaita Chandra. Gadadara Shiva Sadi Gora Bhakta Vrinda. Jaya Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha. Sri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunatha. Ishai Gosai Kori Charana Vanda. Jaha Hoite Vignana Sabishtapura. Ishai Gosai Jara Munitarada. Sabara Padare no Mora Panchagra. Tandera Charana Sevi Bhakta Saneva. Janame Morae Avilas. Ishai Gosai Jabe Braje Koilavasa. Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakasha. Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan. Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan. Sri Guru Vaishnava Pade Majayama. Sri Guru Vaishnava Pada Padma Koriyasha.
Harinama Sankirtana Kohe Nartamadasa. Harinama Sankirtana Kohe Nartamadasa. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Gaura Hari. Jaya Sacinandana, Gaura Hari. Gaura, Gaura, Gaura Hari. Gaura, Gaura, Gaura Hari. Jaya Sacinandana, Gaura Hari. Jaya Sacinandana, Gaura Hari. Dayanitai, Doya Gora, Dayanitai, Doya Gora, Dayanitai, Doya Gora, Dayanitai, Doya Gora, Nitai Gora, Haribo, 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 Nitai Gora, Haribo, Nitai Gora, Haribo, 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 Nitai Gora, Haribo. Haribo, 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 Haribo. Vamos ver quem está participando conosco hoje aqui da transmissão. Nós temos conosco aqui hoje o Ishan Krishna Prabhu, a Amrita Devidasi, o Adipurusha Prabhu, o Vrajaraja Prabhu conosco também, a Shrimati Devidasi, temos aqui conosco também hoje a Mohini Govinda Devidasi e a Govinda Mohini Devidasi também conosco. São essas pessoas que participaram conosco, então. Um bom dia a todos. Deixa-me ver se tem mais alguém aqui. Então, bom dia a todos, Dandavati Pranam. Até hoje à noite, às 19 horas, com o programa da noite.